E aí galera, beleza? A gente vai continuar aquela parte de movimento 2D e 3D que a gente iniciou no vídeo anterior. Só para a gente relembrar, a gente definiu a velocidade média como sendo a variação da posição com o tempo. Lá quando a gente estava no movimento unidimensional, a gente representava por um ΔX sobre um ΔT. Aqui a gente está colocando a notação vetorial e definindo como sendo um ΔR sobre ΔT. Conceitualmente a mesma coisa. O que vai diferir é que agora a gente vai ter uma velocidade média na direção x, uma velocidade média na direção y e uma velocidade média na direção z. Quando a gente sai do conceito de velocidade média, esse conceito de velocidade média ele não traz efetivamente como é que está evoluindo a velocidade do corpo durante esse percurso. E aí é mais interessante para analisar ponto a ponto, instante a instante, que a gente observe a velocidade instantânea. E como é que a gente faz para sair da velocidade média para a velocidade instantânea? Se vocês lembram de movimento em uma dimensão, como a gente fez, para a gente sair da média e chegar para a instantânea, a gente foi diminuindo esse tempo. Então a gente sai da velocidade média para a instantânea quando a gente faz o limite em que esse ΔT é muito pequeno. Então se a gente quer definir a partir da velocidade média a velocidade instantânea, a gente faz o limite desse ΔR sobre ΔT para um intervalo de tempo muito pequeno. Quando a gente faz esse ΔT tender a zero, a gente está saindo de uma reta que pode ser, por exemplo, uma secante para uma tangente. Então, se a gente for analisar o gráfico, no gráfico a interpretação da velocidade instantânea é a tangente. A inclinação da reta tangente vai me dar essa velocidade instantânea. Mas esse limite de ΔR sobre ΔT, quando ΔT tende para zero, isso aqui nada mais é do que a derivada da posição no tempo. Então, se a gente for definir a velocidade instantânea nada mais é do que a taxa de variação dessa posição. Então, ela vai me dar exatamente, se a gente estiver analisando o gráfico da posição versus tempo, R versus T, se eu pegar a tangente vai me dar essa velocidade instantânea. Se a gente sai do conceito de velocidade e parte agora para um conceito que vai aparecer toda vida que eu tiver uma mudança de velocidade, a gente vai chegar no conceito de aceleração. E essa aceleração, ela é a grandeza que vai aparecer exatamente quando eu tenho uma mudança de velocidade. Então, como é que eu posso definir essa aceleração média? Essa aceleração média, ela vai ser representada por uma mudança de velocidade em função do tempo. Mas aí, quem é essa variação de velocidade? Se a gente representar uma velocidade final como sendo um Vx na direção y, mais um Vy na direção j, mais um Vz na direção k, e um V0 como sendo um V0x mais um V0y mais um V0z. O meu vetor variação de velocidade, o meu ΔV, ele vai ser representado por velocidade final menos inicial na direção x. Quem é isso? É a variação da velocidade na direção x. Velocidade final na direção y menos velocidade inicial na direção y vai ser igual a ΔVy. E da mesma forma aqui, ΔVz na direção k. Então isso aqui vai ser a minha representação da variação da velocidade. Então aqui, a aceleração média, eu posso representar como sendo, se eu fizer essa
variação da velocidade pelo tempo, eu vou ficar com o seguinte: delta Vx sobre delta t na direção y, mais um delta Vy sobre delta t na direção j, mais um delta Vz sobre delta t na direção k. Mas quem é delta V sobre delta t? Isso aqui vai me dar quem? Isso aqui vai me dar a aceleração média na direção x, aceleração média na direção y e a aceleração média na direção z. Então eu posso representar essa aceleração média, para um caso mais geral de 3 dimensões, como sendo a aceleração média no eixo x, mais a aceleração média no eixo y, mais a aceleração média no eixo z, aqui na direção j e aqui na direção k. Então isso aqui vai ser o que eu vou ter para representar a minha aceleração média. E aí como é que eu faço para sair da média para a instantânea? Para representar a aceleração instantânea, o que foi que a gente fez para sair da média para a instantânea quando a gente estava analisando velocidade? A gente encurtou o intervalo de tempo. A gente pegou o caso limite quando o ΔT tendia para zero, porque aí eu vou ter uma aproximação pela direita e pela esquerda desse ponto, e aí eu consigo chegar na grandeza instantânea, né? No caso aqui, velocidade média para velocidade instantânea, fazendo a mesma coisa da aceleração média para a aceleração instantânea. Então, se eu pego a aceleração média e eu aplico o limite para um intervalo de tempo muito pequeno, se eu pego uma situação limite que o intervalo de tempo é muito pequeno, essa aceleração passa a ser instantânea quando eu faço esse limite de ΔV sobre ΔT para um pequeno intervalo de tempo. Isso aqui nada mais é do que a derivada. Então eu posso dizer que a aceleração, que é uma grandeza vetorial, vai ser a derivada da velocidade no tempo. Então isso aqui vai me dar a aceleração instantânea. A aceleração média vai ser dada por isso aqui, que é a mesma coisa disso. E aqui eu vou ter a velocidade instantânea e a velocidade média. Vou colocar para vocês a relação de exercícios para a gente tentar resolver e logo em seguida a gente retorna um próximo vídeo resolvendo alguns exemplos.